E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a continuação do adjunto adverbial. Então vamos lá, gente. Analise sintaticamente as expressões destacadas a seguir. Então, muita gente morreu em virtude da gripe. Religiosamente, pela manhãzinha, ela dava milho na mão para a galinha cega. Por meio de anúncio em sites e redes sociais, conseguiu vender rapidamente a moto, certo? Então, pausa aí e tenta fazer a análise dessas questões. Então vamos lá, gente. Na primeira, nós vamos ter um adjunto adverbial de causa, gente. Ó, muita gente morreu em virtude da gripe. Ó, foi a causa que levou as pessoas a morrerem. Religiosamente, pela manhãzinha, ela dava milho na mão para a galinha cega. Então, adjunto adverbial de modo. Então, como que ela fazia isso? Qual que era o modo que ela fazia isso? Religiosamente. E um adjunto adverbial de tempo. Quando que era? Pela manhãzinha, gente. E por meio de anúncios em sites e redes sociais, conseguiu vender rapidamente a moto. O adjunto adverbial de instrumento. Por que instrumento? Foi o que foi utilizado. O que ele utilizou? Por meio de anúncio em redes sociais. Foi um instrumento que ele utilizou. E conseguiu vender rapidamente. Como ele conseguiu vender? É um adjunto adverbial de modo, porque foi rapidamente que a pessoa fez essa venda. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Usando o quadro abaixo, indique as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais em destaque na oração, nas orações. Então vamos ter tempo, intensidade, causa, lugar, dúvida e modo. Vamos ter 6 aspectos, beleza? Então vamos lá. Segundo a meteorologia, talvez chova no período da tarde. De repente, vimos no horizonte uma campina extremamente verde. Agora, ele tenta cinicamente convencer os leitores de que sempre lutou pela democracia. No fim da safra, muitos trabalhadores voltaram para a cidade. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então vamos ver como é que ficou. A primeira frase ficou como uma dúvida. Então, ó, segundo a meteorologia, talvez, pode ser que sim, pode ser que não, é uma dúvida. De repente, opa, é o tempo, de repente, do nada, agora, viu? Uma coisa que aconteceu naquele momento. Vimos no horizonte uma campina extremamente verde. Veja, ela não era só verde, ela era extremamente verde. Então eu aumentei a intensidade. Tempo e modo. Agora ele tenta. Veja, agora. Então estou dizendo o tempo que isso está acontecendo. Cinicamente, palavra terminada em mente, advérbio de modo, convencer os leitores de que sempre lutou pela democracia. Então, tempo e modo. No fim da safra, opa, é o tempo. Teve a safra, quando a safra acabou, no fim da safra, muitos trabalhadores voltaram para a sua cidade. Está indicando o tempo. Com o fim da safra, com dificuldade, o lenhador conseguiu pôr no chão a velha árvore, modo e lugar, ó, com dificuldade foi o modo e pôr no chão foi o lugar. Ele é muito intensidade, confiante, age sempre às pressas. Como que ele age? O modo que ele age? Às pressas. E sem medo é o modo como ele age também. É doloroso demais lembrar que num mundo tão rico, tantas pessoas morrem de fome. Então, o primeiro é doloroso demais, aumentou a intensidade dessa dor. E
a letra C vai ficar como causa, morrem de fome. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo? O adjunto adverbial pode expressar circunstâncias diferentes das que foram vistas até agora. Por exemplo, na oração ele viajou com os amigos, o adjunto adverbial exprime circunstância de companhia. Procure identificar as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais em destaques nas orações que seguem. Ela colocou um livro na sala. Irritado, o pintor retalhou com um estilete o belo quadro. Na aula de história, os alunos preferem falar sobre política atual. Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Tranquilão? Então, ele colocou o livro na sala. É um adjunto adverbial de lugar, gente. Olha só, adjunto adverbial de lugar. Colocar o livro na sala, certo? Irritado, o pintor retalhou com um estilete. Foi um instrumento, foi o que ele usou para retalhar o quadro, o belo quadro. Na aula de história, é um tempo, certo? Não é um lugar. Porque não existe o lugar aula de história. É durante um tempo que a aula de história acontece. Por isso que ele ocupa um determinado tempo. Beleza? 4. Leia o texto a seguir. Viola de bolso. O poeta, ontem, hoje, amanhã, a vida inteira. Teu nome é para nós, Manuel Bandeira. Então, qual é a classe gramatical das palavras e expressões em destaque? Ou seja, essas palavras aqui. E qual é a função sintática dessas palavras? Pausa aí e tenta fazer esse exercício, pessoal. Fechou? Vamos ver qual que é então? Então vão ser advérbios e locuções adverbiais. Ontem, hoje, amanhã, a vida inteira. Então o que é um advérbio? A gente está vendo adjunto adverbial. O advérbio é a classe gramatical responsável por modificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio, certo? E locuções adverbiais a vida inteira. Isso quer dizer que locuções adverbiais são palavras, né? Palavras. Pode ser duas ou mais, certo? Que vão fazer o papel de uma locução adverbial. Tranquilo? E a função sintática dessas classes, eles são adjunto adverbial. Tranquilo? Que circunstância essas palavras e expressões indicam no verso e o que elas indicam no contexto do poema, pessoal? Certo? Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Tranquilão? Então, vamos ver. Que circunstâncias as palavras expressas indicam no tempo? De tempo, ó. Ontem, hoje, amanhã, a vida inteira. São palavras que estão remetendo justamente à ideia de tempo, beleza, pessoal? E o que elas indicam no contexto? Indicam que Manuel Bandeira foi e será importante para todos que conhecem a poesia dele. Vamos lá? Observe a seguir frases retiradas do texto de Leonídio Balbino, o operário do livro. Elas ilustram o quanto usamos adjuntos adverbiais para construir um bom texto. Grife os adjuntos adverbiais de cada uma das frases e classifique-os de acordo com as circunstâncias. Hoje é dono de uma editora, escritor e, para não perder o costume, lê em média 40 livros por ano. Então, hoje ele vai ser advérbio de tempo, beleza? Quando que ele é dono de uma editora? Hoje, é o tempo que isso está acontecendo. E para não perder, não é advérbio de negação. Para não perder, então, ou eu nego, se eu retirar a minha frase eu estou fazendo uma afirmação. Lê em média 40 livros por ano. Qual é o tempo que ele leva para ler 40 livros? Qual
por ano, vai fazer o tempo que ele levou para ler esses 40 livros. Leonídio nasceu em Arapiraca, em um sítio bem afastado da cidade, conhecida como a Terra do Fumo. Aos 17 anos de idade, resolveu tentar a vida em São Paulo, subiu num pau de arara e veio com a cara e a coragem enfrentar a grande metrópole. Um dia depois de chegar a Paulicéia, arrumou um primeiro emprego de faxineiro, o que aconteceu aos 20 anos sem nunca ter frequentado uma escola. Então, nasceu em Arapiraca, o lugar, em um sítio bem afastado da cidade, lugar também, conhecida como a Terra do Fumo, né? Em um sítio, lugar, bem afastado da cidade vai ser a intensidade, porque ele está mais longe. Aos 17 anos de idade é o tempo. Resolveu tentar a vida em São Paulo, está indicando o lugar, subiu num pau de arara, o modo, e veio com a cara e com a coragem, o modo também. Um dia depois, tempo, de chegar a Paulicéia, o lugar que ele chegou, arrumou seu primeiro emprego. E o que aconteceu aos 20 anos, tempo, sem nunca ter frequentado uma escola? Foi o modo que ele conseguiu o primeiro emprego dele. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!